Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar aí mais de R$ 3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria um dividendo de 12% ao ano. Claro que quando a recuperação do lucro acontecer, esse dividendo será extremamente provável. Hoje o Banco do Brasil poderia estar muito barato, uma verdadeira barganha, e ainda de brinde você poderia ter um bom potencial de valorização, já que as ações do Banco do Brasil estão cotadas abaixo do valor patrimonial. E geralmente em momentos de alta, quando o banco acaba subindo fortemente, já que as ações do Banco do Brasil costumam ter mais volatilidade, você tem aí uma expectativa de alta bem acima da média. Então já fique comigo até o final, porque para você que ficar comigo aí, eu vou revelar um estudo sobre Banco do Brasil que você poderia ganhar até 1000% de alta, ainda por cima, pessoal, se aposentar para sempre com ações do Banco do Brasil. Parece um sonho, mas não é, é pura realidade. Então fique aí já para vocês saberem sobre essas informações. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todos esses pontos, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que 40% da carteira está alocado nas ações do Banco do Brasil. É sim uma grande posição, porém eu já acumulo ações do Banco do Brasil há bastante tempo e é por isso que ele acaba por ter essa posição bem expressiva na carteira. Antes da gente falar sobre dividendos, perspectivas, potencial de valorização, se o banco está barato, precisamos entender e fazer uma retrospectiva, né, uma retrospectiva do que tem acontecido com o Banco do Brasil no ano de 2025. O Banco do Brasil, pessoal, vinha dando lucros extremamente altos, na faixa de 37, 30 bilhões. Mas o que aconteceu? Alta da inadimplência no agronegócio. Para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele tem a maior fatia da carteira de crédito dele voltada para o agro. Mais de 30% da carteira de crédito está voltada ao agronegócio. E a inadimplência no agro tem subido muito, pessoal. Muito por conta de dificuldade de pagamento dos produtores, desvalorização dos preços das commodities agrícolas, o preço da soja, o preço do milho, o preço do algodão tem desabado. Isso aqui é ciclo de mercado. O agro, ele é forte no Brasil. Representa mais 1/4 do PIB. Porém, o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio aqui no país, mais de 50% da carteira de crédito está voltada no agro, ele tem sofrido, né, com essa alta da inadimplência. Por isso que o resultado do banco tem caído. E já não é a primeira vez que o resultado do Banco do Brasil cai nesta magnitude. No ano de 2026, 2016, a gente teve uma situação muito parecida com a atual. Claro que a inadimplência no agro está a maior da sua história, mas o resultado do banco foi a mesma coisa. O lucro caiu mais de 40%. Isso tem acontecido no ano de 2026. E a perspectiva, né, para este ano já é de recuperação gradual da rentabilidade do Banco do Brasil. Porque, né, o banco tem feito um trabalho interessante. Agora que ele verificou essa crise, ele já tem enrijecido a concessão de crédito, não está mais emprestando a qualquer custo. Então já há uma expectativa de melhora projetado para o ano de 2026, né? O banco pretende lucrar de 22 a 26 bilhões de reais. Se você pega isso aqui, não é um lucro excelente, mas é um lucro razoável para um banco que está passando uma crise generalizada. Porque o Bradesco, quando passou por uma crise dessa, o lucro foi bem baixo. O banco chegou a lucrar 2 bi no trimestre, né? O Banco do Brasil não chegou a tudo isso. Então você pega aqui, consequentemente, esse lucro de 24 bilhões, dividido pelo patrimônio líquido, né? Que é o capital dos sócios aqui da empresa. Você tem um patrimônio líquido no Banco do Brasil, no caso um ROI, de 12,6%. E a perspectiva é da recuperação gradual desse ROI de 2027 em diante, voltando ali para os 14 a 15%, o lucro do Banco do Brasil já pode voltar
a se recuperar. Agora que a gente já entendeu o que tem acontecido no Banco do Brasil, que não é, o banco não perdeu fundamentos, tá, pessoal? Não vamos confundir aí. É um banco bom passando por um momento difícil. Se o banco tivesse perdido fundamentos, já vou ser direto e reto, a receita líquida não estaria crescendo, tá? Até porque a receita do Banco do Brasil, pegando aqui, ó, trimestre por trimestre, tem crescido. Ó, em 2016 ele teve dano estrutural, tá? A receita líquida teve queda e nem assim o banco quebrou. Imagina agora que o banco está crescendo a receita. É um problema muito pontual relacionado ao agro. Essa receita crescente, muito provavelmente quando a inadimplência voltar a se equilibrar, o Banco do Brasil vai voltar a contabilizar um lucro mais elevado. E aí, para o investidor que aproveitar das quedas, pode acabar fazendo bastante dinheiro. Agora, partindo para o critério de preço. Será que o Banco do Brasil está barato? Olha, olhando o passado, a gente vê que é uma ação que gerou muito retorno para o investidor. Você pega ali, né, desde o Plano Real, as ações do Banco do Brasil geraram um belíssimo retorno para o acionista. Eu não vejo ninguém contando isso aí, pessoal, mas se você pega o Banco do Brasil no longo prazo, a ação do banco nos anos 2000 custava apenas 22 centavos. Hoje uma ação do Banco do Brasil custa R$ 24. Quer dizer que o banco aí, né, num período de 26 anos se valorizou 10.800%. Você coloca isso aqui em taxa anual composta, ou seja, o banco subia aí, né, tecnicamente 10.900% numa lupa de 26 anos, a gente tem um retorno de quase 20% ao ano, somente com alta. Porém, a gente sabe que o Banco do Brasil paga sistematicamente dividendos. Então, se você soma isso aqui, né, com 8% ao ano de dividendos, você tem 27,84% ao ano na média, com ações do Banco do Brasil. Então perceba que ele foi uma excelente geradora de valor. Mas, Pablo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Nem sempre, a verdade é. Para a gente verificar que uma empresa é boa, a gente tem que ter um termômetro do passado, porque é uma empresa que já se provou no tempo. A probabilidade de ser uma empresa para repetir essa qualidade acaba sendo bastante elevada, né? E quando a gente olha aqui para Banco do Brasil, hoje está barato, porque você pega a relação PL, o banco hoje vale na bolsa 139 bilhões, você divide por 24, isso que eu nem estou trabalhando aqui na recuperação, estou pondo um lucro de 24 bilhões já para este ano, o banco está com PL de 5,79 vezes. O Banco do Brasil em mercados de alta negocia com PL na faixa de 10 vezes lucro. Então você tem aí um potencial do banco dobrar a cotação, né? Porque se ele está cotado ali, ó, por 5,7, uma alta de 75% acabaria por ser bastante provável. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil está barato é o próprio valor patrimonial. Em momentos de alta, o banco negocia com PVP na faixa de 1,57 vezes. O atual é de 0,74, o projetado 0,69 com o aumento do patrimônio líquido. Então, se você pegar apenas o atual, você já teria aí um potencial de alta de mais de 100% na cotação das ações do Banco do Brasil. Ele poderia dobrar de preço, então é um potencial de alta bem expressivo para o investidor. E hoje o retorno embutido no preço da ação, sem considerar re-rating, tá? Eu não estou considerando aqui alta, você coloca dividendos, mais uma reaplicação do investidor, você tem aí, pessoal, um retorno total na faixa de 22% ao ano. E supondo que a ação vai se apreciar 5% ao ano, você já supera mais aí, né? 22 mais 5, você supera 27% ao ano da sua média, mostrando que o Banco do Brasil hoje pode ser uma bela oportunidade. Isso para o investidor, claro, né, que tem a paciência de esperar bastante tempo para isso acontecer. Claro que essa espera, né, para o banco voltar à rentabilidade pode não ser tão alta, porque o banco sempre recupera rápido. Uma esperinha aí de 1 ano e meio a 2 anos acaba sendo provável. E para você que está comprando o Banco do Brasil hoje, pode estar comprando um banco trabalhando na tese da recuperação da rentabilidade, está comprando o Banco do Brasil por 3,75 vezes o seu preço-lucro. Se você olhar para dividendos em termos percentuais, o banco teria um earning yield, né, 26,6%. Porém, ele vai voltar a pagar, mesmo que ele pague um payout contido, você ainda já tem um provento de 8% ao ano. E se ele voltar a pagar um payout maior, na faixa ali de 40%, você poderia ter um dividendo projetado na faixa de 10% ao ano. Se você pega o lucro líquido em recuperação e divide pela quantidade de ações atual do Banco do Brasil, ele poderia ter um LPA de 6,45 por ação. Você coloca aqui um payout de 40%, o banco pode pagar 2,58 por ação na média. E supondo que o banco multiplique isso por 2, você tem mais de R$ 5,00 por ação em 2 anos, superando os R$ 3,00 por ação, te trazendo mais de 26% do valor de mercado apenas em lucro, e uma parte foi para proventos que você reaplicou, e fora o retorno embutido na ação, né? Que o mercado tende a valorizar as ações
conforme a qualidade do banco vai aumentando. Por mais que o banco é cíclico, ele cresce. O Banco do Brasil cresceu pro longo prazo, né? Proporcionou retorno para o acionista. A questão é, você está preparado para comprar nas quedas? Porque se você não está preparado, pode não fazer sentido para você. E tá tudo bem. Se você quer um retorno não tão alto, mas que não tenha aí tanta volatilidade, o Itaú acabaria sendo uma melhor opção. Mas lembrando, né, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Agora, para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, lá vai o estudo secreto do Banco do Brasil, o ciclo de mercado. Pablo, que raio você tá falando? Exatamente. Para quem pega o Banco do Brasil em lupas mais longas, ele já chegou a se apreciar em momentos de alta mais de 1000%. Já imaginou uma alta dessa em um banco, tá? Em um banco sólido, previsível, que acaba não sendo tanta novidade. A maioria das pessoas já conhece, se apreciou mais de 1000%. O problema é você ter coragem de comprar nas grandes quedas, como aconteceu aí ao longo desse período. Ó, valorizou 1000%, depois teve ali 2016, subiu 300%. Perceba que quando pega na baixa, o banco tende a se apreciar bastante. E quer ver o próprio valor patrimonial em momentos de muita alta, né? Cotado ali por um PVP na faixa de 3 vezes, o banco tende a subir forte. Então perceba aí que somente para o banco se apreciar em 3 vezes, hoje ele vale 0,74, a ação precisaria subir 300% na cotação. Então para você que está olhando tanto para ganho de capital e também para bons pagamentos de proventos, pode ser uma tese bem interessante, porém é uma tese com volatilidade. Você vai ter que ter coragem para suportar essas quedas. É comum o Banco do Brasil cair 30%, cair 50%, cair 20%. É comum, pessoal, faz parte. Porém, nas quedas é que surgem, né, as grandes oportunidades para você montar uma boa posição que vai te aposentar lá no futuro com dividendos e que vai te trazer todo esse ganho patrimonial. Todo esse retorno do Banco do Brasil não foi em linha reta. Há períodos que você vai ficar negativo. Porém, se você tem essa perspectiva de longo prazo, você se aproveita desses momentos para acumular mais e mais ações olhando lá para frente. O Banco do Brasil é o pilar do agro, né, pessoal? É um banco que jamais vai quebrar e, consequentemente, né, acaba por ser uma das empresas mais sistêmicas aqui da Bolsa. Na verdade, é a mais sistêmica. A gente tem 5 ações mais sistêmicas aqui na Bolsa. A primeira é o Banco do Brasil, segunda é o Itaú, terceira é a Petrobras, quarto é a Axi Energia e quinto é a Vale. Então são as 5 empresas aqui que dominam a Bolsa e são empresas tecnicamente inquebráveis, né? E basta você pegar num excelente preço que muito provável você terá uma rentabilidade de sucesso. Lembra que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí, pessoal, da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E você tem aí mais de 100 ações para você analisar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações as baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira, hoje é a minha maior posição, mas, né, eu penso no banco a longo prazo, não estou mirando para curto prazo. Então, a longo prazo pode ser uma boa decisão de investimento, já tem me produzido fruto sim. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!